Olá a todos! Depois do sucesso que o Kahoot fez nas minhas aulas, junto dos meus alunos, hoje trago-vos o Socrative, um site, uma aplicação da Web 2.0, muito idêntica ao Kahoot, mas que tem outras funcionalidades. O Socrative está disponível no endereço socrative.com. Tem uma versão gratuita, que é a que nós vamos utilizar, contudo também tem uma versão Pro, com um pouco mais de características, de features, que permite estender a nossa utilização. No endereço oficial do Socrative temos então o login para os nossos alunos, aqui na parte de Student Login, e temos o login para os professores em Teacher Login. Eu vou entrar na parte Teacher Login. Uma vez que eu já fiz o meu login antecipadamente, ele não me solicitou novamente as minhas credenciais de acesso, o e-mail e a palavra passe. Neste caso tenho então a minha dashboard, na realidade é o painel principal do Socrative. Eu vou alterar a língua para português, apesar de alertar já que a tradução não está feita em todo o site, contudo penso que será o mais indicado para este público em particular. Línguas altera então para português, neste caso português do Brasil. Vou dar conta da escola também onde eu trabalho e salvar. Não tem muitas opções a parte do utilizador. De volta à minha dashboard, eu tenho então a dashboard, tenho os quizzes, ou seja, os questionários, os quartos, na realidade isto podemos dizer as turmas ou os classrooms. Neste caso a versão Pro é a que permite ter mais do que um quarto. Eu só tenho um quarto. De qualquer das formas vou alterar aqui o nome do meu quarto para Edgar Costa Net. Podia alterar para outra coisa. Se tivesse mais quartos disponíveis era mais indicado. Temos então os relatórios e os resultados. Vou passar aos quiz. Eu tenho já aqui dois quiz criados anteriormente. Vou criar um novo quiz. E vou colocar cultura geral. E vou adicionar em primeiro lugar uma questão de escolha múltipla. Em que ano nasceu o piloto brasileiro Ayrton Senna? E passo às minhas respostas. 1958, 1960, que é a resposta correta, 1965 e 1973. Esta última removo. Aqui na parte da explicação, basicamente é uma mensagem que eu posso deixar para aparecer após a pessoa que vai responder visualizar o porquê da resposta estar certa ou correta. Gravo a minha questão e passo para uma outra de cultura geral. Que nome se dá a um conjunto de ovelhas? Adicione-lhe uma nova imagem e coloco as respostas: rebanho, matilha, vara, manada. E ativo a resposta correta, eliminando esta. Nesta pergunta também não vou colocar qualquer tipo de explicação. Passo então para uma questão de verdadeiro ou falso e escrevo: o Paleolítico foi a era da pré-história onde surgiu a invenção da roda. Adicione-lhe a imagem da roda e coloco a resposta falso, uma vez que foi o Neolítico onde surgiu a invenção da roda. Posso então dar aqui indicação na explicação: a invenção da roda aconteceu no período do Neolítico.
De seguida, vou colocar uma resposta curta, que será qual a medida da hipotenusa. Isto para dar conta que os professores de matemática também podem utilizar facilmente esta questão. Neste caso em particular, a medida da hipotenusa são 5 cm. Eu vou colocar um 5 sem espaço centímetros, um 5 espaço centímetros. Podia ainda colocar um 5 centímetros ponto e um 5 espaço centímetros. Ou seja, estas são todas as respostas possíveis e naturalmente corretas para a questão que é aqui colocada. Na explicação colocarei então o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado. Pronto, uma fórmula bastante clássica e que toda a gente sabe. Salvo a minha questão e para a área de geografia temos uma questão relacionada com um mapa, em que eu dou conta qual o país assinalado a vermelho no mapa. Coloco então as minhas opções: Ucrânia, República Checa, Alemanha, Polónia, Roménia. E a resposta correta é a Polónia. Neste caso em particular deixamos então 5 respostas possíveis e não vamos dar conta de nenhuma explicação. De seguida, uma pergunta para o português, sem qualquer tipo de imagem. Vou viajar por alguns dias. A palavra alguns é um pronome. Resposta A, demonstrativo. B, possessivo. C, relativo. D, indefinido. E a resposta correta é indefinido. Salvo a questão. Por último, vou adicionar uma questão de resposta curta. Bento de Jesus Caraça nasceu em 1901 e foi um matemático, professor universitário, militante dou aqui um espaço, que será a resposta que nós desejamos, e resistente ao regime. Em respostas corretas vou colocar então o PCP, Partido Comunista Português, ou apenas Partido Comunista. Neste caso destas questões é preciso ter algum cuidado para tentar preencher o maior número de respostas possíveis e corretas, naturalmente. Adiciono a imagem e tenho então este meu teste com um conjunto de questões bastante abrangente para várias áreas. Vou salvar e neste momento tenho aqui o meu quiz. Uma das características importantes é que permite, de antemão, fazer a transferência do meu quiz, se tivermos que entregar esta documentação em algum local. Por exemplo, aqui temos o nosso quiz com um tipo de design de apresentação final que poderia ser eventualmente impresso e dado aos alunos para preencher de forma offline, como por exemplo no caso de falha da internet. Posso também, por exemplo, pegar em 2 quizzes e fazer um merge, ou seja, unir tanto perguntas e respostas de ambos. Ou posso, naturalmente, excluir aqui do meu sistema. Passo então a explicar uma das partes mais importantes aqui do Socrative, que é o lançamento do questionário. Eu posso lançar o questionário de 2 formas, ou desta forma aqui, ou desta aqui. O que eu vou fazer neste momento será abrir um browser, neste caso um Firefox diferente,
e juntá-lo aqui ao lado do meu Socrative. Aceder como estudante. Neste caso em particular, o que me é solicitado é o quarto, o nome da sala. E eu vou colocar Edgar Costa Net. Junto-me a este quarto, ou esta sala em particular. E neste momento, eu aqui no meu Socrative, o Socrative de professores, vou lançar o questionário. Vou colocar a cultura geral, farei o seguinte, e tenho 2 métodos ou 3 métodos de entrega. O primeiro é o feedback instantâneo, ou seja, à medida que o estudante vai passando cada uma das questões, é-lhe fornecido a resposta correta de cada uma das questões, ou seja, avança para uma, já não pode regressar à anterior. O professor, por sua vez, acompanha as respostas numa tabela em tempo real. A outra é a navegação aberta, ou seja, o aluno vai para a frente e pode regressar às questões, o professor continua a acompanhar a tabela de resultados ao vivo, tendo em consideração que esses resultados podem mudar a qualquer momento, porque o aluno pode seguir em frente ou não nas respostas. Ao ritmo professor, na realidade é o professor que controla e faz para a frente e para trás nas questões. As configurações adicionais, depois de nós selecionarmos aqui o método de entrega, neste caso eu vou colocar feedback instantâneo, eu vou exigir o nome da pessoa, vou colocar as perguntas aleatórias, as respostas aleatórias, isto para numa sala com 20 alunos é indicado termos estas questões de perguntas e respostas aleatórias, mostrar a pergunta, o feedback da pergunta, neste caso a parte das explicações, e mostrar a pontuação final. Neste caso, coloquei tudo. Se eu não quisesse, por exemplo, saber quem é o aluno, eu desativava aqui a parte de exigir o nome. Faço começar. Neste momento tenho aqui já a minha tabela de respostas. Vou colocar aqui então o Manuel. E o Manuel já deu início ao seu teste. Vou responder agora rapidamente. Tenho então o feedback da primeira pergunta. Rebanho. Apesar da resposta correta ser a Polónia, eu vou dar conta que é a Alemanha para verificar o que é que acontece. Neste caso aqui, já estou a ver o professor, na vista do professor, qual é a resposta. Continuo na vista do aluno. E aqui em particular vou colocar militante do PCP. E a resposta correta. Vou ainda aqui colocar como resposta correta os 5 cm. Tenho aqui a explicação que preenchi anteriormente. Vou colocar então pronome indefinido. E por último, penso que é a última, vou dizer que o Paleolítico, vou dizer verdadeiro, apesar da resposta ser falso. Tenho então o meu teste, o meu quiz acabado, uma nota 5 de 7, acertei 71%. Ok, você terminou a atividade atual, ou seja, o aluno fica pendente, à espera que o professor coloque ou não uma outra atividade. O professor, por sua vez, tem aqui a lista dos alunos, neste caso de um aluno apenas, que respondeu corretamente a algumas questões deste quiz. Depois de terminar a tarefa, posso aceder aos relatórios, a gráficos
dos resultados que obtive. Posso guardar também num ficheiro Excel ou então num ficheiro PDF. Outra, só para terminar, outra questão importante, trata-se o jogo Nave Espacial, em que me permite lançar um questionário, dizer o número de equipas que eu desejo ter. Por exemplo, numa sala de aula de 24 alunos, eu posso ter 4 equipas de 6 alunos, em que a atribuição pode ser automática, ou neste caso pode ser o estudante a escolher a equipa que pertence. Tenho as configurações adicionais e, na realidade, o que isto permite fazer é um Space Race, ou seja, uma corrida de respostas que ganha, naturalmente, quem acertar o maior número de questões corretas. Penso que com este vídeo consegui chegar ao maior número de características do Socrative, tendo em consideração que esta é a versão gratuita e que pode ser facilmente adaptada a um sem número de questões em sala de aula. Muito obrigado e até uma próxima.